Esse é o Jillian Rezende e no dia 18 de janeiro de 2023 ele zerou Cuphead no Expert e sem atirar, usando apenas o machado. Foram mais de 350 horas de jogatina em 96 dias de live. E nesse vídeo eu vou te mostrar como ele conseguiu esse feito, os truques que ele utilizou, as estratégias que ele desenvolveu, os problemas que enfrentou e o quanto ele evoluiu e mudou a sua forma de jogar Cuphead. Em Cuphead, existem algumas relíquias que você compra na loja que podem te ajudar a zerar o jogo. A bomba de fumaça, por exemplo, deixa você intangível durante o dash. O coração te deixa começar com 4 de vida. E tem essa aqui chamada Amolador. Essa relíquia geralmente é bem ignorada, exceto pela speedrun de fases individuais, onde o jogador pode utilizar quaisquer armas e relíquias para tentar vencer um chefe o mais rápido que pode. O que a relíquia faz é te equipar com um machado que dá dano quando você usa o parry. Em Cuphead, você pode apertar o botão de pular no ar para dar um contra-golpe em tudo que for da cor rosa. Isso é chamado de parry, mas com o machado equipado, você pode fazer isso em praticamente qualquer inimigo e em qualquer situação, independente de ser cor rosa. Parece bom, né? Mas esse machado tem um dano baixíssimo. Uma machadada equivale a mais ou menos 4 tiros da arma comum. Mas uma coisa é você ficar atirando sem parar, outra é você só conseguir dar esse daninho de tempos em tempos. E além disso, não é muito fácil acertar as machadadas. Como o machado funciona como um parry, você precisa encontrar um jeito de encostar no chefão sem chegar perto demais para não tomar dano. E uma coisa que torna tudo isso mais difícil é que você só pode dar uma machadada por vez no ar, ou seja, não dá pra ficar batendo de formas seguidas como seria num parry normal. Você tá falando sério? Ao longo desse vídeo você vai ver como o Jillian superou essas dificuldades. O desafio de Jillian começou originalmente nas suas lives do Chico Teco. E no primeiro dia de desafio ele começou enfrentando os vegetais. Começando pela batata, que ela fica apenas atirando, então basta desviar pulando. Mas para conseguir dar uma machadada, ele esperava o intervalo de um golpe e outro. Volta e meia ele tentava acertar uma machadada adicional quando os tiros eram mais rápidos. Aqui tem coragem. Mas já nesse primeiro chefão, dá pra perceber a paciência descomunal que esse cara tem. Após algumas tentativas, ele surgiu com uma nova estratégia: se jogar pra trás da batata e ficar dando machadadas sempre que podia. Dessa forma, ele conseguiu passar a primeira parte do chefe e foram necessárias 24 machadadas e 6 tentativas. A cebola também é simples de desviar. O único golpe dela são essas lágrimas, mas o problema é que toda vez que tu usa o machado, você acaba pulando muito alto e o intervalo de uma lágrima pra outra é bem apertado. Então ele precisou esperar a cebola parar de chorar pra dar uma única machadada. A cebola chora, ele desvia e na hora que ela para, ele vai lá e dá uma machadada. Foram necessárias 27 machadadas. E na última fase do chefão vem a cenoura. Ela é simples de acertar, é só pular no centro e não tem nenhum perigo. Mas o problema são os ataques. Ela invoca várias cenourinhas que ficam te seguindo. Normalmente era só dar uns tiros e tava tudo certo, mas sem poder fazer nada disso, o Jill sofreu pra conseguir desviar das cenouras e do outro golpe. Ai, socorro! Aos poucos ele aprendeu que dava pra ficar atraindo as cenouras e fazendo um círculo com elas pra conseguir desviar e dar dano no cenourão, mas ainda assim tava muito difícil. Outra coisa que ele aprendeu foi que ele podia quicar na cenoura. Pois é, o machado dá dano suficiente para destruir uma cenourinha. Não ajuda muito, mas já é alguma coisa. E após 3 horas tentando, o Jillian decidiu usar sua carta na manga. Mais cedo eu falei das relíquias, certo? A DLC de Cuphead trouxe uma relíquia especial que é a junção de praticamente todas as relíquias em uma só. E equipando a relíquia divina, o Jill tinha acesso ao machado, mas também tinha acesso a outras relíquias que facilitariam muito a sua vida. Eu falo dessa relíquia com mais detalhes depois. Ele usou a relíquia divina e após 30 machadadas na cenoura, ele conseguiu derrotar o primeiro chefão do desafio. Esse foi só o começo. E animado do jeito que estava, Jillian, no mesmo dia, foi direto pro próximo chefão. Aqui na primeira fase da bola azul, ele rapidamente aprendeu que o jeito mais seguro de dar dano era deixar a bola passar na frente dele e usar o machado nas costas dela, antes dela dar o próximo pulo. Dessa forma, ele ia perseguindo ela e dando dano. Com 22 machadadas e 5 tentativas, ele passou da primeira fase do chefe. Na segunda fase, a bolota cresce e faz basicamente a mesma coisa. A diferença é que o espaço para desviar fica menor e além disso, a bola pode dar saltos de diferentes alturas, o que dificulta na hora de dar a machadada no tempo certo. A tática era a mesma
mesma da primeira fase, mas precisou de uns bons dashes, 34 machadadas e 12 tentativas para que ele finalmente chegasse na última fase. Fase essa que é a mais fácil de todas, só alegria. Era só bater na cara do chefão e dar um dash. De primeira ele passou, bastando 29 machadadas. Falando assim, parece fácil, mas ele me convidou pra tentar passar com ele e nossa, eu me lasquei todo. Se tu quiser ver, o vídeo que fizemos juntos tá aí em cima na descrição. Enfim, bora pro próximo, porque agora o sofrimento dele vai começar de verdade. Ah, vale ressaltar que os dias contados pro desafio não são exatamente 24 horas. É um dia de live. Ele decidiu assim pra ficar mais fácil de acompanhar a progressão, beleza? Muito obrigado. Flor do Demônio complicou a vida do Jill. Na sua primeira fase, ela fica igual a Spider-Villain de Plants vs Zombies, te tacando um monte de semente. Sem atirar, como ele vai limpar essa bagunça? Não sei. Além disso, é bom lembrar que ele está fazendo essa peregrinação no Expert, e no caso da Flor, isso influencia diretamente na quantidade de semente que ela solta. É semente caindo, semente na tela, ainda tem que bater nela. O cara ficou tanto tempo nessa primeira fase que aos poucos ele foi aprendendo que a queda das sementes não é totalmente aleatória. De tempos em tempos, a Flor manda uma semente rosa que invoca esse bicho desagradável. Se tu der parry na semente dele, leva um tempo pra ele vir de novo. O Jill aprendeu onde a semente rosa viria e usou isso pra conseguir espaço pra desviar e atacar o chefão. Nessa primeira fase ele acertava o cantinho da pétala pra dar dano. Quando o chefão atirava, era mais ou menos aqui na parte de cima da cabeça que ele tentava dar dano. Um espaço apertadíssimo. E após 156 tentativas, ele conseguiu acertar 27 machadadas e foi, finalmente, para a segunda fase do chefão. A segunda fase é relativamente mais tranquila. Ele decidiu só desviar dos golpes e esperar um intervalo entre eles para acertar a Flor. Mas toda vez que ele morria aqui, era necessário passar do sofrimento da primeira fase de novo. Então ele criou uma nova regra para o seu desafio e puxou outra carta na mão. Em Cuphead existem especiais poderosos chamados de super artes. Esses só podem ser usados quando você junta 5 cartas. Para juntar cartas, você precisa dar parry em algo ou atirar em alguma coisa, mas com a relíquia divina, as cartas carregam sozinhas com o passar do tempo. A super arte que ele escolheu para usar na Flor foi a primeira. Ela faz com que o Cuphead dê um Kamehameha absurdo no que tiver pela frente. Para tudo aí! Então quer dizer que ele atirou? Não! Bom, a super arte dá dano, mas na teoria, o Cuphead não está atirando. Ó a cabecinha dele, ó. Então tá valendo. É, tá bom. Essa é uma das razões pela qual o nome do desafio é zerar sem atirar, e não zerar somente no machado. Suspeito. Mais pra frente veremos outras razões pro nome desse desafio. Mas entendida essa parte, ele voltou ao chefão com a relíquia equipada, manteve a estratégia na primeira fase e conseguiu passar da segunda fase após 20 tentativas e 23 machadadas. E na última fase, a estratégia dele foi esperar o chefão cuspir 2 vezes pra dar dano. E ainda assim foi difícil. Ele acabou descobrindo sem querer querendo que a Flor te dá um dano invisível após cuspir se você estiver na parte de cima. Ou seja, além dele ter que tomar todo um cuidado, o cara não podia nem contar com o visual do jogo às vezes, porque ele tomava dano bugado. E depois de 7 horas, 9 tentativas e 38 machadadas, ele finalmente passou da fase final e derrotou a Flor. Esse foi o primeiro chefão de aviãozinho do desafio. Como ele estava nos primeiros dias do seu próprio desafio, as regras ainda eram um pouco incertas. Então ele treinou um pouco no normal, treinou um pouco no expert, mas como estava absurdo de difícil, ele decidiu continuar usando a relíquia divina. Importante dizer que os chefões de avião em Cuphead possuem muito mais vida. Vejamos, a Flor, por exemplo, possui 1.300 de vida. Isso é possível ver com a ajuda de alguns mods. Já a Hilda tem 2.600 de vida. Essa diferença gritante é porque o tiro do aviãozinho atira mais rápido que uma arma normal e você tá constantemente acertando o chefão. Mas aí o maluco decidiu passar isso no machado e rapidinho ele viu que não ia dar muito certo. Então, para equilibrar, ele decidiu usar o especial da bomba sempre que tivesse disponível. Dessa forma, ele daria mais dano e não sofreria tanto dano. E, bem, continuaria sem atirar. Ainda assim, vocês vão ver que ele sofreu e não foi pouco não, tá? A Hilda fica se mexendo o tempo todo e isso dificulta muito acertá-la com o machado. Nas primeiras tentativas, ele tentou desenvolver uma estratégia de só atacá-la após ver o golpe da risada dela. Mas
não deu certo. Depois de treinar um pouco, ele aprendeu que ficar em cima e esperar ela vir até ele era a forma mais consistente de dar dano, mas ainda assim, ele precisava sempre reagir bem rápido aos inimigos que ela enviava. E depois de 47 tentativas para acertar 10 machadadas, ele chegou na fase 2, onde a Hilda se transforma nessas gatinhas. Aqui a estratégia da primeira fase já não funcionava, afinal, elas ficam indo ali, ó, de cima pra baixo o tempo todo. Então a saída do Jill foi se aproximar no intervalo dos golpes e tentar acertar o bracinho dela. Elas soltam essa bola amarela aí, ó, que fica atirando, mas como segue um padrão, ele primeiro vê onde os tiros vão, desvia e tenta manter a estratégia. Aqui ele também começou a destruir os inimigos com uma machadada, e depois de umas 200 tentativas ele conseguiu passar. A Hilda volta ao normal na terceira fase e age mais ou menos igual no começo. Diferença é que agora ela solta uns tornados. Como ela demora um tiquinho pra mostrar o tornado, o Jill se acostumou em ficar numa distância segura e conseguiu passar pra próxima parte, com umas 31 tentativas. Agora na transformação da Hilda, ela tem um arco e solta 3 estrelas que perseguem o jogador. As estrelas explodem com uma machadada, mas de nada adiantava focar nelas, afinal, a Hilda manda essas estrelas infinitamente. Então o que ele fez aqui foi destruir uma ou outra pra abrir espaço pra desviar e conseguir chegar perto do chefão. Para dar dano, o foco dele era acertar a parte de cima do arco, porque ali é o lugar mais seguro e consistente. Esse chefão deu muito trabalho para ele, por causa da constante atenção que ele precisava em não só acertar o chefe, mas desviar dessas estrelas e abrir caminho. Ele passou mais de 6 horas só para passar desse chefe uma única vez. E bom, ainda faltam mais 2 fases. Ave Maria! A próxima fase era mais um interlúdio de transformações, ou seja, nada de novo. Com a mesma estratégia anterior de ficar aqui em cima, ele conseguiu passar de primeira dessa parte e chegou finalmente na fase final da Hilda, onde ela se transforma numa lua. Essa é uma parte extensa, estrelas vêm bem rápido na tela e ela também banda essas naves espaciais. O truque aqui para desviar é prestar atenção nas cores. Se a nave for marrom, você fica um pouquinho atrás dela que ela vai atirar. Se a nave for vermelha, você passa debaixo dela, ó, bem rápido, e ela vai atirar logo em seguida. Com essa dica, o Dylan conseguia sobreviver, mas ele ainda precisava descobrir como acertar a machadada nessa lua colossal. Bom, vocês vão ver ao longo do vídeo que nem sempre o desenho do chefão condiz com a área que ele ocupa na tela para te dar dano. Aqui no caso da lua, o Dylan notou que o narigão dela não dava dano, então ele tentou chegar mais perto e descobriu que dava para dar machadada no olho dela. Mas velho, haja paciência. O Dylan esperava ela vir pra frente, acertava umas 4 machadadas e depois ficava desviando das naves, e ele fez isso até conseguir acertar 60 machadadas. Finalmente, após 24 horas de jogatina, somente nesse chefão ele conseguiu. A partida inteira durou 11 minutos e 48 segundos. 11 minutos e 40 e fucking 8 segundos. E ainda estamos só no começo. Puxa, já vi que essa história vai ser boa. Os sapos normalmente já são chatos. No Expert, então, Ave Maria. Principalmente por causa dessa primeira fase, onde você tem que desviar do Hadouken ao mesmo tempo que tem que lidar com essas mosquinhas aqui em cima. O Dylan já tinha aprendido que seu maior trunfo aqui no desafio seria a paciência. Então a primeira estratégia dele foi ver quanto tempo ele conseguiria se focasse em destruir primeiro as mosquinhas para só depois bater nos sapos. A estratégia se manteve eficaz. E após destruir as moscas, ele dava um tapa na mão do sapo e depois outra no pé. Corinthians! E apesar de consistente, ele precisou de 42 tentativas em 12 horas de jogatina para finalmente chegar na segunda fase do chefe. Passamos, chat! GG! E aqui nessa fase o Expert também mudou uma coisa. Além de soltar esse poder, o sapo também solta os Hadoukens junto com o ventilador do outro sapo. Felizmente é no mesmo padrão, mas para acertar o tapa do machado era mais difícil. Com algumas tentativas, ele ficou consistente a acertar no lábio do sapo, e depois de 16 horas, ele finalmente chegou na última fase. Curiosamente, a última fase do sapo no Expert não muda muito, exceto por algumas plataformas que são mais rápidas, mas isso não tornou esse chefão mais fácil, porque aqui na terceira fase, você só consegue dar dano depois da máquina abrir o compartimento. Ai! Se for cobra, vão ser essas plataformas verdes que dá pra ficar só pulando. Se for o touro, vão ser essas vermelhas que você tem que reagir. E se for o tigre... O chato aqui foi ele aprender uma estratégia pra cada um desses padrões. E ele chegou na conclusão que só dava pra atacar no golpe da serpente mesmo. E pros outros dois, ele encontrou um jeito mais fácil de resistir aos golpes.
Ah, e vale ressaltar que ele estava usando a relíquia divina, então de tempos em tempos seu especial carregava, e agora ele estava usando a Super Arte 2 para ficar invencível por alguns poucos segundos e usar essa vantagem para acertar mais algumas machadadas. Esse especial ele guardava para usar no touro ou no tigre. Ah, e ele também se ligou que dava para encaixar um tapa na hora que o chefão ia começar a dar o golpe, então ele sempre se preparava para encaixar um tapinha adicional. E nas serpentes era só dar a machadada e usar o pulo para se reposicionar e tentar encaixar mais alguns tapas. Foram mais de 6 dias de live enfrentando o sapo, e após 67 tentativas ele conseguiu. Chat! Meu Deus! Eu consegui, chat! Eu consegui, mano! A partida inteira durou uns 12 minutos, e dessa forma, Jillian Rezende conseguiu passar da primeira ilha de Cuphead sem atirar. Concluímos o mundo 1! O chefão é dividido em 4 fases. As 3 primeiras fases se dividem entre 5 mini-chefes aleatórios que ela pode mandar, e a fase final é contra ela diretamente. Indo do mais fácil pro mais difícil, no quebra-queixo o Jill basicamente ficou quicando no doce e trazendo a atenção dele pra longe. Com 13 machadadas já dava pra derrotar. O Cupcake ele esperava chegar no chão pra quicar nele, e umas 15 machadadas era o suficiente. O Waffle era só ficar de longe e esperar quando ele ficasse normal. 21 machadadas e dale! O Milho Doce ele esperava o chefão ficar embaixo para poder acertar alguns golpes, e umas 15 machadadas já dava conta. E o Chiclete era o mais difícil, porque ele fica soltando chicletinho pro alto, então ele precisava esperar o golpe terminar para encaixar um tapa ou outro, e com 20 tapas ele conseguia derrotá-lo. Em todos os mini-chefes ficam aparecendo esses doces aqui para atrapalhar, e no terceiro mini-chefe a baronesa começa a tirar o que parece ser um algodão doce. Enfim, com tapa, esses dois bichos aí, ó, vão de vá. Na fase final, era basicamente desviar e acertar a cara dela. Nada muito difícil. Vamos lá, hein? Ai, 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 ai. E após 53 tentativas e uma partida que durou 4 minutos e 54 segundos, o Jill derrotou a baronesa. Mas foi nesse momento que a sanidade do Jillian começou a ficar perturbada. Por causa da relíquia divina, ele tinha acesso à bomba de fumaça, o que facilitou muito os chefões anteriores. Além disso, a relíquia divina também te dava acesso a outra relíquia que te dá corações adicionais a cada 3 parries. E não só isso, como o especial dele carregava automaticamente, ou seja, ainda era muito difícil, mas ele tinha muitos recursos que o ajudavam. E após notar essas facilidades, o Jillian decidiu colocar uma nova regra em seu desafio. O uso da relíquia agora só pode ser feito após as tentativas excederem 7 dias de live. Então a partir de agora, a única coisa da qual o Jill ainda vai utilizar para obter vantagem é a Super Arte 2, que o deixa invencível por poucos segundos. Ou seja, o bagulho vai ficar louco. E mais uma fase de avião, dessa vez contra a galinha. Nesse aqui ele sofreu. Novamente, os chefões de avião têm uma vida gigante, e agora ele não estava mais utilizando a relíquia divina. Aqui na primeira fase, ele até conseguia dar muito tapa, mas o problema era quando a galinha atirava, botava o ovo na boca dele. Mas após um tempo, o Jill passou a reagir melhor aos golpes e ficou dando tapa na cabeça do Pin, da galinha, e esquivando dos ovos. Enfim, 36 machadadas e 22 tentativas para passar. Na segunda fase, a galinha fica soltando as penas, e isso aqui era praticamente uma barreira contra o Jill. Não pela dificuldade, mas porque ele só podia bater na galinha depois dela soltar esse ataque inteiro. Então só aqui ele tinha que gastar uns 5 minutos, porque ele só conseguia dar um tapa ou outro após cada ataque. Com 44 machadadas em 6 tentativas, ele passou para a próxima fase. Nessa fase, a galinha se protege com os ovos, e você tem que basicamente se enfiar no meio dos ovos para acertá-la. É uma fase chatinha, mas sem muito segredo. O problema maior pra ele foi acertar exatamente onde teria que bater, porque a galinha se move demais aqui, e qualquer descuido era um dano que ele tomava. 31 machadadas e 30 tentativas, e finalmente ele chegou na fase final. Essa galinha deu problema pra ele aqui. Imagine tu ter que passar um tempão enfrentando a galinha pra morrer na fase final. Eu tô há 5 dias preso no pássaro. Pois é, e além disso, ele só tinha esse momento aqui para aprender aonde poderia bater na galinha. Treinar desse jeito fez ele gastar bastante tempo, porque só depois de umas horas foi que ele sacou que dava para bater aqui, ó, na bundinha da galinha. Mas ainda assim, até chegar lá era um sufoco inteiro, e após mais de 24 horas, ele finalmente conseguiu derrotar a galinha, com 253 tentativas e 53 machadadas. Eu tô livre! Yeah!
partida que durou 9 minutos e 56 segundos. O cara é um monge. Só dele ficar esperando esse golpe inteiro aqui pra dar um tapa já foi paciência demais. Cara bravo. A primeira fase do palhaço foi tranquila, era só dar uns tapinhas na cabeça do palhaço. O chato aqui são os patos que não param de aparecer nunca, mas o Dillian já tinha se provado muito paciente e por vezes ele ficava destruindo todos os patos, um por um, pra aí sim conseguir um momento seguro pra dar um tapa no palhaço. Com umas 5 tentativas e 19 machadadas, ele conseguiu ir pra próxima fase. Essa aqui é super simples, a cabeça de balão do palhaço não dá dano, então era só ele ficar pulando nela e desviando dos outros balões. E de primeira ele conseguiu derrotá-lo, com 22 machadadas. Na terceira fase, o palhaço aparece na esquerda ou na direita, com um jumento. O jumento pode ser verde ou amarelo, mas em ambos os casos, o Dillian não conseguiu encontrar uma forma de dar tapa nele de uma forma segura. Sempre que ele tentava, ele tomava andando junto. E foi nesse momento que mais uma regra foi criada. Se o chefe não tem um pixel onde dá pra acertar com o machado sem ele tomar dano, aí sim ele poderia usar a relíquia divina. Então para essa terceira fase, sua nova estratégia foi ficar carregando especial, usar a invencibilidade e aí sim acertar o jumento. E depois de 63 tentativas, ele finalmente chegou na fase final. A fase final é relativamente simples. Existem essas plataformas aqui em cima e de tempos em tempos fica passando um trem bem rápido no chão. Além disso, o palhaço cospe os pinguins que te jogam bolas de beisebol. Essa é a parte mais chatinha de desviar, ainda mais no Expert, onde eles mandam bola pra caramba. Mas o problema real dessa fase pra esse desafio é a vida do chefão. O Dillian aguentou esse teste de resistência e depois de 97 tentativas e 50 machadadas, ele finalmente passou do palhaço. Passei, mano! 7 minutos e 2 segundos de partida. Mano, 50 tapas, cara. Isso porque já tinha sido 19 tapas antes, 22 tapas antes. Ah, tapa demais. O cara é maluco. E agora, quem seria o chefão miserável? O miserável é um gênio! Aqui na primeira fase ele pode dar alguns ataques, espadadas, joias ou gatinhos, e de tempos em tempos ele fica soltando a cabeça gigante. Rapidamente o Dillian surgiu com uma ideia que deu muito certo, ficar atrás do chefão, já que ele vai precisar desviar de um jeito ou de outro, que seja enquanto ele dá tapa no chefão. O único golpe que não dá pra fazer isso direito é o golpe das joias, mas de resto ele só vai pra trás e fica acertando e desviando. 30 machadadas e pronto. Na segunda fase aparecem os pilares com o rosto do gênio, esses são os que você precisa destruir. E para destruir esses rostos você tem que dar 2 machadadas, então era mais ou menos uma questão de posicionamento e rapidez. E detalhe, ele sempre bate e vai um pouquinho pra trás, um cuidado minucioso pra não tomar dano. Na próxima etapa do chefão, muitas coisas ficam acontecendo na tela. Fantasmas aleatórios e os tiros do gênio sem parar. Aqui é mais um daqueles testes de sobrevivência. Ele precisou ficar desviando e aproveitando pequenas brechas pra acertar a cara do gênio. Até aqui o gênio já é bem demorado, mas agora vem as piores partes. Yes, baby. Oh, yes. O gênio copia o seu personagem e faz uma marionete. Na speedrun, é comum ficarmos de frente para a marionete para evitar os tiros e acertar o chefe. O Dillian não fez muito diferente. A estratégia dele era ir para trás da marionete para acertá-la e atrair o chapéu do gênio para longe enquanto desvia. Essa parte aqui é muito complicada porque são espaços pequenos e essa fase tem muita vida. Foram necessárias 66 machadadas e só depois de 15 tentativas ele finalmente chegou na última fase. Vale lembrar que ele já estava há dias nesse chefão. Aqui na última fase, ele precisava se preocupar com 3 coisas: ficar de olho quando a pirâmide fosse atirar para desviar, perceber o momento em que o gênio vai atirar para desviar também e acertar o cachimbo. Imagine chegar nesse ponto do chefão e perder. Vai ser agora, velho! Olha! Não! É, pois é. Pra você perceber que o problema nem sempre são os golpes, mas o cuidado constante que o Dillian precisa ter na hora de dar uma machadada. Aqui, ele só morreu porque se aproximou mais do que deveria do chefão. Claro que ele fez isso pra potencialmente desviar daqueles golpes ali, mas ainda assim, o que matou ele foi chegar praticamente 1 pixel mais perto do que deveria. E bom, né? Após 4 dias e 45 machadadas na fase final, o Dillian finalmente venceu o miserável. Uma partida que durou 7 minutos. Por mais que fique redundante, eu preciso explicar o quão insano o desafio é. Aqui no Dragão eu vou tomar a liberdade de falar sobre a progressão de Dillian. Chegando aqui no fim da Ilha 2, ele ficou muito melhor em desviar, muito mais paciente e muito mais focado. E é legal perceber isso porque você vê o quão firme ele estava no objetivo. E não só por causa de Cuphead, mas como streamer também, em manter seu público entretido. Por várias vezes você pode ver ele pedindo motivação pro chat. Vambora, chat, hein? Todo mundo assim comigo, ó. Vai, Dillian! Vai, Dillian!
brincando com a galera e mantendo tudo num clima muito agradável e amigável também. A primeira fase do dragão foi tranquila, bastava aguardar as bolas de fogo pra pular na cabeça do dragão e voltar pras nuvens, mas um problema constante nesse chefe é a falta de um chão fixo. Precisar ficar pulando de nuvem em nuvem é complicado, mas com o machado é pior, porque a quicada do machado sempre vai te jogar pro alto, então ele precisa sempre se reposicionar pra não cair na vala. E depois de 45 machadadas e 17 tentativas ele passou, mas ele mal sabia que tinha chegado no seu maior desafio até agora. A segunda fase do dragão tem um problema forte pra esse desafio. Além de não ter chão, esses foguinhos que aparecem ficam de tempos em tempos se jogando nele. No Expert, esses foguinhos ficam constantemente se jogando. Além disso, o chefão se protege com esse fogo que ele solta pro alto. Ou seja, aqui o Jill não tinha muito o que fazer. O único pixel é bem aqui no topinho da boca do dragão, mas pra conseguir acertar, ele precisa encaixar o tapa entre as nuvens, desviando do fogo e aguardando o momento onde o dragão não tá soltando fogo também. É um problema em cima do outro. E sem falar que depois de dar um tapa, né, na volta ele tem que subir numa nuvem já preparado pra desviar. 7 dias. 7 dias foi o que ele levou pra passar dessa segunda fase pela primeira vez. 30 machadadas. E só de passar dessa fase, ele ficou tão feliz que até a sua mãe apareceu pra comemorar. Calma, tem mais um. E bem, agora a carta na manga podia entrar em jogo, então Jillian equipou a relíquia divina e se preparou para a última parte. Lembram da segunda fase da galinha? Pois é, aqui o conceito é o mesmo, desviar, desviar, desviar e esperar uma oportunidade e encaixar um tapa ou outro. O dragão de tempos em tempos solta fogo, e essa era a oportunidade pro Jillian ir lá na cabeça dele, dar um pedala Robinho e voltar. 40 machadadas, praticamente 10 dias contra esse chefão. E na tentativa de número 267, ele finalmente destruiu o dragão. Eu passei, porra! Galera! 13 minutos e 37 segundos de partida. O chefe mais longo até agora. Finalmente o cara passou da segunda ilha. O público aumentava, a torcida também. O Jillian já estava jogando um pouco diferente de quando começou. As etapas finais do desafio chegavam. A abelha possui um desafio semelhante ao do dragão, a falta de um chão. Aqui é relativamente mais fácil porque as plataformas vão de cima pra baixo, então a chance de chegar no melzinho ali e tomar dano é mais difícil. O chato pra mim da abelha, e acho que pra muita gente, é esse guarda. Pro Jill o problema foi acertar a cara dele e desviar da abelha trabalhadora e dos tiros na volta. Parte chata. Com 22 machadadas e 25 tentativas, ele partiu pra segunda parte. Aqui a abelha solta 3 golpes diferentes, mas sinceramente não importou muito. Pra cada golpe ela dava uma boa abertura pra receber uns tapas. Então o Jill, o senhor paciência, esperava ela aparecer, dava uns tapas e ficava desviando. Isso pra qualquer um dos golpes. Raramente ele se arriscava em bater nela durante algum golpe. E com 29 machadadas e 22 tentativas, ele partiu pra última fase. Aqui, ele aperfeiçoou uma técnica que havia usado em outras poucas situações. Descer da plataforma e instantaneamente usar o machado. Como a cabeça da abelha fica na parte de baixo da tela, o jeito mais consistente de acertá-la foi esse. Alinhar com a cabeça dela, se jogar na cabeça e rapidamente dar um tapa. É um pouco arriscado, mas como ele já tinha pegado o ritmo, rapidinho ele conseguiu manter a consistência e após 3 dias de live, ele derrotou a abelha, 30 machadadas na fase final e precisou de 43 tentativas, uma partida aí que durou 4 minutos e 12 segundos. Após tantos chefões complicados, finalmente um respiro para esse desafio. Apesar de ficar na terceira ilha, o Tom e Jerry é tranquilo de enfrentar. Aqui não tinha nada de novo pro uso do machado. A lata era onde ele dava tapa, sempre no intervalo dos golpes ou até mesmo enquanto desviava de alguma coisa. 40 machadadas na terceira tentativa. A segunda fase te deixa claustrofóbico com essa quantidade de serras e com o chefão soltando fogo. O chefão fica alternando entre a parte de baixo e a parte de cima da tela. Quando na parte de cima, o Jillian ficava desviando e evitando tomar dano, mas sempre que o chefão ia pra baixo, ele aproveitava qualquer oportunidade pra quicar na cabeça do rato. Levou umas 14 tentativas e uns 46 tapas e ele chegou na fase final. Aqui ele só levou um tempo para aprender a desviar dos golpes, a patada do gato, o telhado caindo e os fantasmas. No Expert o chefão manda 4 fantasmas ao invés de 2, mas não faz muita diferença. O único golpe que ele solta é essa bolinha aqui, ó. O Jillian então decidiu deixar os fantasmas vivos e focou só no gato. Afinal, o rosto dele não dá dano e ele podia ficar dando várias machadadas. E depois de umas 52 tentativas e com 49 machadadas, ele derrotou o chefão. E foi bem rápido em comparação aos anteriores, né? Levou 6 minutos e foi um dia de live mais ou menos. É aquele momento. Um dos maiores horrores pra quem zera Cuphead pela primeira vez.
o temível robô. Já não bastava ser um chefão difícil, é bom lembrar que é um chefão de avião, ou seja, mais vida do que o normal. E logo de cara, tem 3 locais para dar tapa. A cabeça do robô, que solta um laser de tempos em tempos, mas que é relativamente tranquilo de bater. O peito, que solta um laser vertical, que é desativado com parry. E aqui até dá para dar uma machadada, mas é bem difícil, tem que ter uma precisão absurda. E a barriga que, bem, não dá para acertar com machado. A barriga solta esses bichinhos, mas ela foi feita para tomar dano só de tiro mesmo. Não dá para acertar ela com machado. E aí, novamente, precisamos frisar o nome do desafio. É zerar Cuphead sem atirar. E não zerar Cuphead sem virar uma bomba nuclear absurda e explodir o estômago desse robô safado. Pum! Foi isso que o Dylan precisou fazer. Só assim ele conseguiu derrotar a barriga. Então a ordem era peito, cabeça e por último estômago. Ele fez assim para garantir que seu especial só desse dano onde ele não poderia usar o machado normalmente. Humilde demais. Após destruir cada parte, o robô passa a fazer novos golpes. Mãos pela lateral aparecem, o chefão começa a tirar parafusos com a boca e por fim o estômago dele começa a soltar bombas. Bombas problemáticas. A mão e os parafusos são tranquilos, mas as bombas se parecem muito com as cenouras lá da fase dos vegetais. A diferença é que lá o Jill podia se livrar delas com uma machadada, mas aqui a bomba explode se você atacar ela de perto. Então a única forma de evitar era esperar 2 bombas aparecerem em tela e fazer uma bomba bater na outra. A fase 1 se provou bastante complexa e com muitos detalhes, e após 36 machadadas em 51 tentativas, ele finalmente partiu para a segunda fase. Aqui o chefão fica passando na tela de tempos em tempos e você tem um intervalo curto para dar dano. O problema não é dar o tapa, o problema era lidar com o chefe e com as bombas que não param de aparecer. As bombas ele podia ficar desviando e fazer elas se autodestruírem, mas após derrotar essa parte, ele notou o real problema dessa segunda fase. E se ele passar dessa fase e sobrar uma bomba na tela? Quando isso acontecia, o Dylan precisava lidar não só com o chefão, mas com uma bomba que ficaria eternamente na tela, sem dar chances pra ele. Então a estratégia absurda que ele aprendeu e desenvolveu foi entender os ciclos das bombas e fazer elas se explodirem em grupos de 2 e de 3 para ganhar um espaço para dar tapa e fazer aparecer 2 bombas em tela. Dessa forma, ele conseguiria destruir o chefão com 2 bombas na tela e fazer elas se autodestruírem antes da próxima fase aparecer. Muito complexo, cara. Eu achei essa estratégia iradíssima. E isso era basicamente pra ele chegar na terceira fase e não ter bomba atrapalhando. Mas beleza, a primeira fase já foi complicada, a segunda mais ainda e a terceira. Aqui foi o verdadeiro teste de resistência. A galinha foi só um gostinho, o dragão também. Olha, entendam, a fase final do robô tem muita vida. Não é pouca vida, não é muita vida. Nossa, que exagero. É uma fase onde ele praticamente não para de atirar. Jogando normalmente, é só desviar e torcer para alguns tiros pegarem nele. Mas com o machado, o Dylan precisava esperar o golpe inteiro para só aí encaixar um tapa ou 2. O chefão manda uns cristais vermelhos ou azuis. Os vermelhos são mais rápidos, mas num posicionamento fixo. E o azul, eles ficam girando de leve, nada de muito diferente. Ele passou dias e dias só nessa fase final. Ao passar do 7º dia, ele trouxe sua carta na manga e se preparou para a batalha. Vem! Vambora! Olha a duração dessa luta. Olha o tempo que ele fica desviando para dar um tapinha ou outro. E ele ainda foi de acordo com as regras, sem usar o especial, apenas desviando e dando peteleco. E após mais de 200 tentativas na fase final, fase essa que precisou de incríveis 100 machadadas totais. Ai! Eu consegui! Yes! Yes! Ah, eu tô chorando, velho. Eu tô muito emocionado. Uma luta que durou 23 minutos e 44 segundos. Véi, tu tem ideia disso? 23 minutos e um único chefão. O Dylan finalmente venceu o maior teste de resistência. O maior teste de resistência por enquanto. Eita porra! Indo pra mulher do teatro, que se provou chatinha também, talvez pelo conjunto da obra, a primeira fase era voadora, leque e beijo. Nada muito complicado de desviar. O que ele fazia aqui pra facilitar a vida era às vezes usar a plataforma do anjo pra desviar e atrair o golpe do leque pra fora da tela. 30 machadadas em 12 tentativas e dale pra segunda parte. Aqui a situação era mais complicada. Ela ainda solta leque, mas agora tem essas janelas onde pode aparecer um bebê soltando uma mamadeira. Além disso, ela abre um guarda-chuva e solta um monte de ratinho que atravessam a tela de baixo pra cima. O problema aqui é que a parte de cima da tela fica muito ocupada, e o machado, como vocês já sabem a essa altura do jogo, ele sempre joga o Cuphead pro alto, no caso o Mugman, né?
E aqui vem uma otimização da mecânica. Quando não tinha muito espaço para desviar no céu, ele tentava bater nela e usar o dash logo em seguida para cancelar a altura que ganharia normalmente. Dessa forma, ele podia dar dano e se manter seguro. Aqui o foco dele era se manter no meio, afinal, só tem uma janela no centro e a chance do bebê aparecer ali era menor. Essa fase foi uma das mais complicadas nesse chefe, e após 47 tentativas, ele passou com 30 machadadas. Na terceira fase, a tia do teatro pode soltar raios, meteoros e uma onda gigante. O raio é simples, mas para desviar da onda, você precisa destruir o meteoro e depois dar parry na estrela para ganhar altura e passar por cima. O problema é que o meteoro precisava de 2 machadadas para ser destruído, então ele tinha pouco tempo para desviar e para dar dano nela, porque ele sempre focava em primeiro destruir o meteoro para desviar e só depois dar dano nela. Ele apanhou um pouco aqui, mas aí a paciência e o teste trouxeram uma nova estratégia. Ele passou a dar apenas uma machadada no meteoro e usou a altura do machado para desviar da onda. Dessa forma, ele podia só focar em bater nela e, com 57 tentativas, ele a derrotou com 29 machadadas. E bom, na sua última fase, a tia do teatro fica voando aqui no céu. O chato é que o guarda-chuva não para quieto no chão. Flores podem vir do céu e ela fica indo de um lado para o outro sem parar. Então, para conseguir dar machadadas, a tática foi esperar um momento onde ele poderia acertar ela e usar o dash logo em seguida para um lugar seguro. Dessa forma, ele evitaria o dano dela, do guarda-chuva e escaparia de possíveis flores caindo. Parte muito difícil essa e provavelmente a razão desse chefe ter durado quase 7 dias de live. Com 11 machadadas na fase final aí, sei lá quantas tentativas, ele passou dela. Uma partida que durou 9 minutos e 28 segundos. Mais um chefão de avião, dessa vez é a mina do TikTok. Felizmente a sereia tem muitos momentos onde ela fica parada abrindo espaço para tomar vários petelecos. A estratégia aqui se assemelha com as outras anteriores, aguardar os golpes e aproveitar as brechas. 70 machadadas e 21 tentativas para ir para a segunda fase. Aqui a sereia começa a se transformar em pedra, mas o Jill ficava tanto na cara dela que ele descobriu esse espaço aqui, ó, para evitar ser transformado em pedra. Então o problema maior era lidar com algumas enguias e com a resistência dessa fase, mas após 56 tentativas e 50 machadadas ele passou. E agora vem a pior parte. Inicialmente o Jill tentou ficar indo de trás pra frente para desviar e acertar a sereia em alguns momentos, mas claramente isso estava dificultando muito. Nessa fase ela te transforma em pedra, solta umas caveiras e ainda tem os espinhos, sem falar que o teto e o chão te dão dano, ou seja, pouco espaço. Na speedrun a galera cola na cara da sereia e evita tudo isso, bastando apenas ficar atento com os espinhos chegando para desviar. E bom, foi exatamente isso que o Dylan fez. Tal como os outros chefões de avião, esse era mais um teste de resistência. E esse aqui levou 6 dias para ele passar, depois de 225 tentativas e 55 machadadas na fase final. Aqui veio um que complicou o desafio. A primeira fase do trem é extremamente caótica. A mecânica aqui é controlar esse trenzinho menor com os parries, fazendo ele ir para a direita ou para a esquerda. Inicialmente o trenzinho vem na esquerda, mas as abóboras que vêm aqui no céu podem deixar cair esses tijolos que fazem o trem se mover. Além disso, o fantasma solta um monte de olhos para cima do jogador. E no Expert isso é ainda pior. E a hitbox do fantasma não é das mais fáceis também de se acertar. Aqui foi o ponto onde o Dylan adquiriu a movimentação cirúrgica. Ele não tinha outra opção além de desviar de tudo e acertar uma machadada no fantasma. Então, logo de cara, ele já decidiu usar a carta na manga porque ele sabia que esse aqui era possível, mas que claramente duraria muito mais que 7 dias. E apesar de usar logo a relíquia, é válido notar que ele tentou bastante de forma normal, mas ele mal conseguia durar no chefão, ele nem saiu da primeira parte. A tática dele aqui foi avançar o trenzinho e sei lá, né, velho? O cara simplesmente aprendeu a desviar de tudo. Eu acho incrível ver a gameplay dele aqui, porque dá pra ver o quanto que ele aproveita os mini espaços que o jogo dá pra ele desviar. E depois de 26 machadadas e 90 tentativas, o cara conseguiu passar somente da primeira fase. Eu passei! Não! Na segunda fase, o trem maior ocupa a tela e uma grande caveira pode sair de um desses 3 vagões. Ele precisa acertar a cabeça, mas entendeu que isso só era possível quando a cabeça estava para voltar ao vagão. A vantagem aqui era aguardar a relíquia carregar o especial e usá-lo para encaixar mais alguns tapas. E só após 383 tentativas, sim, 300, ele finalmente passou com 21 machadadas na cabeça do esqueleto. A terceira fase desse chefão foi um respiro. A estratégia não se difere muito da jogatina normal, afinal,
a cabeça desses monstros não dá dano, então bastava ele desviar do raio e dos fantasmas e acertar o chefe. Cada cabeça precisava de 3 etapas e finalmente ele chegou na fase final. Mas olha, para acertar o chefão, você tem que primeiro abrir o compartimento e depois atirar dentro dele. Mas o pulo não alcança ali, então o que fazer? Não sei. Ele abria a escotilha com parry, pulava e usava o especial no ar para ganhar mais altura e dar um único tapa no chefão. Ou seja, cada especial lhe dava um tapinha no chefão. A vantagem, entre aspas aqui, é que no Expert as abóboras não param de aparecer, então ele sempre utilizava o tijolo delas para carregar mais rápido o especial. E depois de 427 tentativas e 14 etapas na fase final, o Dillian finalmente passou do treino. Meu Deus! Meu Deus! Nós conseguimos, chat! Isso! O trem esse que foi o chefão mais difícil até agora, porque agora vem o que talvez seria o maior desafio de todos: o Rei Dado. Mas e o pirata? Bom, rapaziada, infelizmente o pirata é o único chefão no jogo que não tem uma hitbox alcançável pra você dar machadada. Então esse chefão só pode ser derrotado com os especiais. Então, digamos que ainda é um sem atirar, assim, sem atirar normalmente, né? Ele utilizou outro botão, né? O botão de tiro não. Bom, após derrotar todos os chefes da Ilha 3, você finalmente consegue conversar com o Rei Dado e é desafiado por ele para uma batalha. Se fosse apenas o Rei Dado, seria fácil, mas aqui você entra num cassino e precisa rolar dados e obrigatoriamente você vai enfrentar no mínimo 3 subchefes de 9 que estão aqui presentes. Essa luta por si só já é complicada, mas o Dillian é inabalável e eu não sei por que ele decidiu que esse chefão só contaria pro desafio se ele derrotasse o Rei Dado e todos os 9 subchefes. O primeiro chefe é a Tropa Trêbada, e aqui logo no primeiro, o Dillian teve uma barreira que mudou o rumo da luta inteira. A taça invoca um monte de azeitona pra te perturbar, mas elas são destruídas com um tapa, e a ponta da taça dava pro Dillian bater de boa. 16 machadadas, 12 tentativas, blau. O Bigodudo soltou o uísque de tempos em tempos, mas sempre quando ele soltava o uísque, o Jill pulava na cabeça dele pra dar dano. 17 machadadas em 27 tentativas. Até aí, ok. O problema era a garrafa lá atrás. A taça aqui na frente e o copo ainda continuam ativos, ou seja, ainda dão dano se ele tentar ir lá pra trás. Aí, mano, o Dillian decidiu usar a relíquia divina e descobriu que com a bomba de fumaça que vinha na relíquia, ele poderia se jogar nesse espaço mínimo entre os chefões, dar tapa na garrafa e voltar com a altura do pulo pra trás. E isso só dava certo se ele se posicionasse direitinho de frente com essa poça. Insano. 16 machadadas e 82 tentativas pra passar do primeiro subchefe do Rei Dado. O chefe das fichas foi fichinha. Um chefe sem segredo, desviar de tudo e acertar a cara. Realmente não tem muito segredo. O charuto foi complicado. Ele fica trocando de lado, soltando fogo e aparecem uns cigarros menores no meio da tela pra atrapalhar. Inicialmente ele tentou ficar de frente pro chefão acertando a cara dele. Esse chefão tem muita vida e precisou de 51 machadadas e 42 tentativas. O Rei Dado realmente foi muito complicado. Só para esses 3 chefões ele precisou de uns 3 dias de live. Lembrando que morrer em qualquer subchefe faz ele começar tudo do zero nesse chefão. O dominó tem essa esteira aqui que aparece em espinhos. Felizmente o dominó demora um pouco para soltar alguns tiros. Aqui ele precisava desviar dos espinhos, aguardar um bom momento e bater na cara dele. Sem muito segredo, apenas paciência e resistência. 47 machadadas e 32 tentativas. O coelho na cartola foi outro chefe tranquilinho. Com a bomba de fumaça esse chefão fica muito mais fácil. Sempre que ele mandava o golpe das caveiras, o Jill só vazava com a fumaça. E pro outro golpe bastava se alinhar com o parry. O espaço para bater no coelho era mais ou menos aqui no bracinho. E com 7 tentativas e 54 machadadas, o Dillian conseguiu derrotá-lo. Eu sei que eu já disse várias vezes o quão demorado e difícil derrotar todos os chefões é, mas mano, esse próximo mini-chefe do Rei Dado é um chefão de avião, ou seja, é um mini-chefe com muita vida. O cavalo empacou demais o desafio. Foram mais de 4 dias só pra ele passar desse bicho. O complicado do cavalo é que ele precisa de um ritmo pra acertá-lo com o machado, afinal, a hitbox dele fica mudando um pouquinho com o movimento que ele faz. Além disso, o cavalo fica mandando presente na tela, fica passando árvores na frente também, e ainda aparece um fantasminha de tempos em tempos pra tentar dar dano no jogador. Eu nem sei quantas tentativas foram necessárias pra ele passar, mas só pra você ter ideia, o robô precisava de 100 machadadas pra ser derrotado. O cavalo precisou de 75. Era praticamente um robô dentro de outro chefão. Mas olha, felizmente após o cavalo vem essa bailarina, que também é trivial de enfrentar com a bomba de fumaça. Ele só precisava ajustar um pouco a distância dos pulos e com 3 tentativas e 50 machadadas ele a derrotou. A bola preta aí também, praticamente o chefão mais difícil, né? Ele derrotou de primeira
primeira. Aqui ele só ficava pulando nela, desviando dos blocos. Nada de muito complicado. E aí, mais um chefão de avião. O macaco não é muito complicado. Ele fica igual a tela de descanso do DVD. Aqui é um jogo de memória. O momento que o Jill tinha pra bater era depois de acertar um par. Levou um tempo, mas ele sacou que o pixel era no bumbum do macaco. E depois de 17 tentativas e 66 machadadas, ele finalmente chegou no rei dado. E bom, isso aconteceu. Nem fudeu. Eu não sei aonde tá a sanidade do Jillian, ou sequer ela já existiu. Mas só de imaginar ele enfrentando o cavalo de novo a cada nova tentativa me deixa maluco. Ao chegar no rei dado, o Jillian percebeu que não dava pra acertá-lo normalmente com pulo. Então, ele precisou se utilizar daquela mecânica que já comentei. Encher o especial, usá-lo e dar um único hit. Cara, o chefão já não tava demorado o suficiente? O rei dado se provou como o chefão mais demorado. O maior desafio de todos. Só no rei dado, sem contar os subchefes, eram 20 minutos. E ele passou uns 13 dias de live pra finalmente conseguir derrotá-lo. E após 47 machadadas... 47! Yes! Chat! Eu, chat, sou o Cuphead! Ah! Yes! E uma partida que durou 49 minutos. Ele finalmente chegou no diabo, o último chefão, a etapa final do desafio. Obviamente que essa luta não seria mais fácil. Só na primeira fase o diabo pode dar uns 6 golpes diferentes. A tática para acertar a tapa nele era pular quando ele olhava para a esquerda ou para a direita, e o tapa tinha que ser no pico do pulo. Só assim ele conseguia dar dano. Ele precisava desviar constantemente de todos os golpes, acertar o chefão e ainda lidar com os diabretes que o capeta fica mandando constantemente, porque no Expert eles são frequentes na tela. Essa primeira fase foi complicada e só depois de 89 tentativas e 40 machadadas ele chegou na segunda parte. Aqui você cai na vala para enfrentar o capeta. A hitbox são os olhos dele e você não toma dano se encostar. O chato aqui são os golpes dos machados e das fichas que caem do céu, que a partir de agora vão ficar caindo constantemente até o fim da luta. Essa segunda fase é um pouco mais tranquila que a primeira, bastando apenas se atentar com a ordem das fichas caindo, com a bomba que ele solta de tempos em tempos e com os machados. 22 tentativas e 38 machadadas foram suficientes. E chegamos na terceira fase, onde surpreendentemente foi uma trava muito grande pro Jillian. É muita coisa! Aqui, ele já estava há uns 4 dias tentando derrotar o diabo. O diabão, ele invoca 2 demônios na lateral que ficam te tacando as caveiras. As fichas continuam caindo do céu e agora você só tem 3 plataformas para se manter. Mas o maior problema são esses diabinhos azuis, que se você não lidar com eles, o diabo vai ficar mandando mais e mais e mais e mais até a tela ficar cheia de coisa para você desviar e você morrer. E esse foi o problema. O Jillian não sabia ao certo se limpava a tela, se focava no chefão. O fato é que ele precisava desviar de tudo em cima de 3 plataformas, extraindo 100% do pequeno espaço em que estava. E nem mesmo ele sabe quantas tentativas precisou para conseguir passar dessa terceira fase na primeira vez. Mas bastou 33 machadadas. Quando ele conseguiu chegar nessa parte pela primeira vez, isso aqui aconteceu. Ó, concentra. Eu sabia! Aqui no final, o jogo te obriga a desviar usando o parry de forma rápida. Além disso, a hitbox do Anguera fica lá no alto, ou seja, outra situação onde precisa de muita paciência. Aqui a tática dele foi alternar o parry que ele dava nas lágrimas que caíam. Primeiro de um lado, depois de outro. Ele enchia o especial, aguardava, pulava, usava o especial e dava um único hit. E assim ele tentou e tentou. 10 dias de luta, 10 lives. E bom, vamos ver juntos como foi o último minuto dessa saga. Não preciso... Ai! Chat! Esse é o momento! 12! Não! Calma, calma. Deve ser 13, calma. Calma. Ai, meu Deus. Será? Chat! Ai, chat! Eu consegui! Chat! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! E após 321 tentativas, com 13 machadadas, Jillian Rezende concluiu o desafio e zerou Cuphead sem atirar. Foram 96 dias de desafio, mais de 350 horas de jogo, mais de 4.500 mortes. Me falaram que era impossível!
Me falaram que não ia dar! Me falaram pra desistir! Mas eu não desisti, chat! E eu zerei o Cuphead sem atirar, mano! Bom, e agora? Sendo o monge sábio e paciente que ele é, logo após zerar o jogo, ele partiu pra DLC, que tem mais 7 chefes complicadíssimos. Quem sabe um dia eu conto essa história. Mas depois do desafio de Cuphead, o Dillian partiu pra outros jogos. Recentemente ele zerou FNAF sem utilizar câmeras, e atualmente ele está zerando Hollow Knight, sem atacar e sem pegar melhorias. Quanto tempo será que ele vai levar? Olha, eu não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza, vai levar o tempo que precisar, porque esse cara é a prova do conceito de um brasileiro, não desiste nunca. Eu, chat, sou brasileiro, eu não desisti. E aí, sentiram minha falta? Eu estou de volta! E caso tenham gostado desse vídeo, eu gostaria humildemente de pedir o seu like e que comente da parte que mais gostou. E bom, pra você não perder o progresso no canal, faz o save, mano! Uau! Ah, e você que ficou até o final, agora temos um server do Discord. Descrição, dale!